Olá, bem-vindos ao canal Santo Dia. Me chamo Carlos e é um prazer ter você aqui comigo. E deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade duas. Quantas vezes você pediu algo a Deus e a resposta dele foi silêncio? Será que ele está atrasado? Ou será que ele te esqueceu? Nenhuma coisa nem outra. Eu acho que você anda ansioso, não consegue esperar no Senhor. É bem verdade que muitas vezes você ora, busca obedecê-lo conforme o seu entendimento e ainda assim a resposta não chega, a bênção não vem, o milagre não acontece. Hoje vamos falar sobre a espera em Deus, um dos maiores atos de fé que podemos viver. Fica comigo para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Acho que você vai gostar. Deus me surpreendeu de uma forma inimaginável. É incrível como a intimidade com Ele faz a gente viver coisas que a gente nunca pensou em viver. Em alguns momentos da nossa vida, parece uma coisa inatingível, né? Uma coisa difícil, distante, né? A intimidade com Ele. Mas Deus nos ama com amor eterno. Ele se importa com a nossa vida, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos e preocupações. Ele nos quer debaixo do favor dele, vivendo uma vida abundante e plena. Desde ontem eu estava me sentindo muito mal, espiritualmente e psicologicamente. Eu estou passando por alguns problemas pessoais que estão me perturbando. E o inimigo, sabendo disso, ele massacra. Ele monta em cima, ele tira a nossa paz, né? Ataca a minha mente, né? Ele ataca a minha família de formas possíveis, imagináveis, que artimanhas do diabo, para nos desestabilizar ainda mais. Afinal de contas, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo todo jaz sob o maligno. A gente precisa entender bem essa passagem, o que isso quer nos dizer, porque o inimigo ele não ataca quem já é dele. Ele vai atrás de nós, que tentamos uma vida obediente e temente a Deus. Ele quer nos tirar da presença do Senhor, porque quem está fora da presença de Deus, o inimigo já ganhou. Ele não se importa com essas vidas. Por isso ele ataca tão ferozmente nossas famílias e nossas mentes para nos destruir e nos arrancar do céu, para atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Então, em oração hoje, Deus me revelou que eu precisava falar sobre esse momento que eu estou vivendo. Como testemunho, eu estou vivendo um momento da espera, o meio da passagem para a terra prometida, o lugar do deserto. Daí então eu pedi a ele que me revelasse uma passagem bíblica. Quando eu abri a Bíblia, tinha um papelzinho cortado que em algum momento, em algum lugar, ou eu ou minha esposa participamos na igreja, né, e acostumamos a guardar os papéis dentro da Bíblia. Hoje, vê que maravilha de Deus, que Deus maravilhoso nós temos. Ao abrir a Bíblia, apareceu essa passagem aqui. Eu vou ler aqui. Continuai assim, firmes no Senhor, caríssimos. Filipenses 4, versículo 1. De primeira, eu confesso que não entendi muito bem, mas eu disse, tem alguma coisa aqui. Eu vou ver o que é. Eu vou abrir o capítulo 4 de Filipenses. E eu indico você também a abrir, assim que você puder. E eu confesso a vocês que primeiro ele ministrou essa palavra em meu coração. Afinal de contas, eu estava abatido, triste, meio que desesperado pela situação que eu estou vivendo. E ele me revelou também que eu preciso repassar isso. Falar um pouco desse sentimento de espera para vocês. Pode ser que seja também um momento que você esteja passando. Eu vou ler aqui alguns trechos, não todos. É pequeno, é um capítulo pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui o que eu achei mais importante para o nosso tema, né? O que cabe especificamente ao tempo da espera. Começando aí no capítulo 4, versículo 1,
no finalzinho do versículo diz: continuai firmes no Senhor, caríssimos. Pode ser que em algumas traduções tenha uma leitura diferente, né? Eu vou continuar lendo aqui na minha, mas o sentido não vai mudar. Logo à frente aí, dos versículos 4 até o 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco. Isso aqui é maravilhoso. Justamente, quantas vezes a gente se perturba, quantas vezes o inimigo rouba a nossa paz. Então a gente precisa ocupar a nossa mente com isso aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito ou justo, o que é puro, o que é amável, o que é honroso, né? A gente precisa entender que as virtudes estão aí para serem alcançadas. Peça isso ao Espírito Santo. O Espírito Santo te dá. Ele não vê a hora de te encher das virtudes, das graças, dos frutos do Espírito, dos carismas do Espírito. Mas para isso precisamos ter um coração rendido ao Senhor. Buscar. A busca por essas virtudes, a busca por esses dons, a busca pelos carismas do Espírito, tudo isso nos introduz à espera do Senhor. O que precisamos fazer na espera é justamente buscar essas virtudes do Senhor, é nos deixar conduzir pelo Espírito, é fazer o que Jesus fez, é ser como Jesus foi, é cumprir aquilo o que Jesus nos pediu. E isso é muito forte, porque a espera é confiar no tempo de Deus. E a espera em Deus não é um tempo perdido, é o tempo em que Deus trabalha em silêncio, preparando o caminho, moldando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé. Quando tentamos apressar as coisas, pular etapas, mostramos que confiamos mais no nosso tempo do que no tempo dele. Querendo fazer as coisas acontecerem com a força do nosso braço, com os nossos próprios méritos, a gente bloqueia a ação do Espírito Santo em nós. A espera, ela revela a maturidade da fé. São João da Cruz dizia que Deus nos guia pelas trevas da fé. Esse santo tão querido em nossa igreja quer nos dizer que as trevas da fé é Deus frequentemente nos conduzindo através dos períodos de aridez espiritual, de dúvidas, de sofrimentos, para que aprendamos a amar a sua vontade acima dos nossos desejos. É deixar o Espírito Santo agir em nós, nos forjando, nos transformando, para que tenhamos a identidade que Ele quer para nós, alinhando o nosso caráter ao caráter de Deus. Às vezes não vemos nada, mas é justamente aí que Deus está mais perto, é quando a gente não vê as coisas acontecerem, porque não é para ver, é para sentir, é para confiar, purificar o coração nesse tempo. Tira a pressa e tira o medo que tem dentro de você. Deixa Deus fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele quer que a espera gere frutos espirituais. Deus não nega bênçãos, Ele amadurece as bênçãos. Assim como uma semente precisa do tempo certo para florescer, a graça precisa do tempo de Deus para frutificar.
Santo Agostinho dizia: espera o Senhor, e Ele te concederá o que o teu coração deseja, se o teu desejo for o próprio Deus. Isso me recorda a passagem que o apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nos incentiva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É pela fé. Se você está esperando uma resposta, um milagre, uma cura, uma porta aberta, não desista. Não desista. Use esse tempo para crescer espiritualmente. Ore mais. Fale com Jesus sobre suas dificuldades. Seja sincero. Leia a palavra. Confie mais em Deus. A espera pode ser um altar, onde você oferece a Deus o seu tempo e a sua confiança. Tem uma frase de São Padre Pio que eu me apego muito. Diz assim: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Isso não é impossível de viver. Isso não é impossível de viver. Às vezes a gente está tão mergulhado no problema que a gente não consegue enxergar o todo. A gente está focado naquele problema. A gente precisa sair dessa posição de problema para que a gente possa enxergar com os olhos espirituais todo o contexto. O que Deus tem provido, o que Deus tem cuidado, o que Deus tem feito, o que Deus tem te livrado, o que Deus tem deixado acontecer a você para que cresça as virtudes, para que você se eleve a Ele, para que você tenha a intimidade com Ele. Use esse tempo da espera para isso, para fortificar a sua fé, para deixar Deus te moldar. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de te exortar com um versículo. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Então, podemos entender que esperar em Deus é um ato de amor e fé. É acreditar que, mesmo sem ver, Ele está agindo. E quando a resposta chegar, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Lembre-se, o relógio de Deus nunca se atrasa. Ele chega no momento exato, em que o seu coração está pronto para receber aquilo que você tanto espera. Confie, espere. Deus tem um tempo perfeito. Inscreva-se aqui no canal para mais mensagens reflexivas como essa. Compartilhe essa mensagem de fé. Que você tenha um santo dia na presença do Senhor.